Olá pessoal, mais uma aula de ciências começando, e na aula de ciências de hoje estaremos falando sobre as adaptações dos seres vivos. Vamos iniciar observando algumas imagens de seres vivos. Aqui, ó, camaleão, ele é adaptado ao ambiente onde ele vive. Aqui o urso polar, também adaptado ao ambiente onde ele vive. Esse cacto aqui, ó, adaptado ao ambiente onde ele vive, ou esse mandacaru, melhor falando. E aqui essa planta que se adaptou também para sobreviver ao ambiente aonde ela se encontra. Então vamos lá. Uma boa aula a todos e vamos começar. Adaptação. Por que é importante os seres vivos se adaptarem? Qual a importância da adaptação para os seres vivos? Ó, primeira importância aqui, ó. A adaptação integra o ser vivo ao ambiente, ou seja, faz com que ele sobreviva no ambiente, consiga estar ali naquele ambiente exercendo suas atividades vitais. E também aumenta suas chances de sobrevivência, ou seja, a adaptação vai aumentar as chances de sobrevivência do ser vivo. Como exemplo aqui, ó, foca nesse inseto aqui. Se você olhar para essa região aqui, possa ser que quem olhe para ele pense que seja uma serpente, por exemplo. Então, um pássaro que se alimenta de inseto vai querer se aproximar desse inseto aqui? Ou dessa estrutura aqui que parece uma serpente? Não. Se outro ser vivo olhar para essa região aqui, vai ver que isso aqui parece um olho gigante. Então, se o olho é gigante, o animal pode ser gigante. Então, ninguém vai se aproximar. Alguns seres vivos têm dificuldade de enxergar. Então, ao olhar para o tronco, não vai conseguir visualizar bem, né, o inseto, porque ele tem uma cor parecida com a do tronco. Então, isso aqui é o que a gente está chamando de adaptação. Devido a essas adaptações que esse inseto apresenta, adaptado ao ambiente, né, e também exibe algumas semelhanças com outros seres vivos, então isso vai aumentar as chances de vida desse ser vivo aqui. É isso que a gente chama de adaptação. Esse ser vivo aqui vivendo em um local muito verde, né, um local que deixe ele bem visível, então as chances de vida dele vai ser curta, ok? Por que é que os seres vivos se adaptam? Por que é que é necessário a adaptação dos seres vivos ao ambiente? Por quais motivos eles se adaptam? Por que um ser vivo ele se adapta ao ambiente onde ele está? Qual a necessidade? O porquê? O que é que motiva ele a passar por essas adaptações? Olha só, a adaptação pode ser necessária por conta dos fatores não vivos. Quem são os fatores não vivos? A água. Então, o ser vivo pode se adaptar à água. Os fatores não vivos podem ser, por exemplo, a luz. Então, o ser vivo ele se adapta à luz, ao solo. Tem ser vivo que vive no solo, então ele tem que ter uma adaptação que permita que ele sobreviva mais tempo no solo, ou consiga sobreviver no solo. É a temperatura. Então, o ser vivo ele pode se adaptar ao ambiente de acordo com a temperatura, seja fria, seja quente, ele precisa se adaptar a esse ambiente. Fatores não vivos, pessoal, é o mesmo que fatores abióticos. Abióticos, certo? Ou a gente usa a palavra fatores não vivos ou fatores abióticos, ok? A adaptação pode ser necessária também por conta da interação com os outros seres vivos. Um predador precisa se adaptar para conseguir caçar. Uma presa precisa se adaptar para se proteger de um predador e assim por diante. A necessidade da adaptação pode ser por conta da obtenção de energia. Por exemplo, uma planta para absorver energia solar,
ela precisa se adaptar. Ok? Precisa se adaptar para conseguir obter a energia solar, por exemplo. A adaptação pode ser necessária por conta da reprodução. Então, para um macho atrair uma fêmea, por exemplo, ele pode atrair pela cor do pelo, cor da pena, pelo canto ou qualquer outro barulho que ele possa fazer. Então, ele tem que se adaptar para conseguir se reproduzir. E também as adaptações são necessárias por conta da propagação da espécie. Ou seja, as espécies precisam ser propagadas pelo planeta. Então, os seres vivos precisam se adaptar para fazer esse trabalho de propagar, de dispersar, espalhar a espécie, né, os indivíduos da mesma espécie que ele no ambiente. Então, as adaptações estão relacionadas a isso aqui, ou melhor dizendo, né, os seres vivos precisam se adaptarem por conta dessas situações aqui que eles precisam vivenciar, certo? Bem, pessoal, antes, né, de dar continuidade ao nosso assunto, vamos analisar isso aqui. Ó. Não ocorre durante a vida do organismo. A adaptação não vai ocorrer durante a vida do organismo, mas durante suas gerações ao longo da evolução. Ou seja, não é de um dia para o outro, ou de durante 10 anos, ou 20 anos, ou até mesmo 1000 anos, que o ser vivo vai se adaptar. Logo porque ele não sobreviveria tanto tempo. Mas ao longo das gerações, ou seja, levam milhões e milhões de anos para que uma adaptação se desenvolva. Ok? Como exemplo aqui temos essa girafa aqui, ó. Vamos dizer que essa aqui seja as girafas atuais, mas as ancestrais dela, ou seja, as que vieram antes dela, não possuíam um pescoço assim. Mas de tanto elas tentarem alcançar as folhas que ficam no alto, porque talvez não tivesse tantas folhas no baixo, na região próxima ao solo, ou próxima à boca dela, que ela pudesse alcançar. Então, de tanto elas usarem o pescoço para alcançarem as folhagens das árvores, ao longo de milhões e milhões de anos fazendo isso o tempo todo, olha aqui, ó, eles foram evoluindo, foram passando por um processo de evolução e chegaram a esse tamanho aqui, que são as girafas atuais, ok? Então isso é um exemplo de evolução, isso é um exemplo do surgimento da adaptação de um ser vivo, certo? Então não ocorre durante a vida do organismo, mas durante suas gerações ao longo da evolução. Pessoal, ecossistemas e ecologia. O que é um ecossistema? Ecossistema, um ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos fatores não vivos. Ou seja, um ecossistema é formado de seres vivos, como plantas, animais, olha aqui, animais, plantas, fungos, bactérias, protozoários. Tudo isso aqui que eu falei são seres vivos. Seres vivos e pelos fatores não vivos, que você já conhece. Luz, solo, água, temperatura e ar. Então, os fatores não vivos mais os seres vivos que estão em uma região vão formar o ecossistema. Ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos fatores não vivos. Lembrando que esses seres vivos se relacionam uns com os outros e também com os fatores não vivos. Isso ocorre no ecossistema, certo? Ninguém aqui está isolado. Um se relaciona com o outro, ok? Ecologia é uma parte da ciência que estuda os ecossistemas. Então aqui você vê alguns jovens que estudam uma ciência chamada ecologia. Significa dizer que eles estão estudando os ecossistemas,
ecossistemas, as relações existentes entre os seres vivos. Ok? Ele vai estudar como é que a planta se relaciona com a água, por exemplo, como é que a ave se relaciona com a luz, com os outros seres vivos, os fungos, será que se relaciona com as plantas? Então, eles que estão estudando ecologia vão estudar essas situações, os ecossistemas. Então, você pode ser um ecólogo ou um ecologista, por exemplo. Você pode escolher como profissão essa área, tá certo? Bem, pessoal, aqui temos alguns exemplos de adaptações a fatores não vivos. No caso aqui, ao frio, né? Que é o fator temperatura, ao frio. Então vamos lá. Aqui você tem esses ursos. Como animais como esses conseguem sobreviver em regiões frias, geladas, cobertas por gelo ou por neve? Bem, abaixo da pele desses animais existe uma camada de gordura envolvendo o corpo deles. Essa camada de gordura não permite que o calor interno, ou seja, o calor de dentro do corpo dele, passe para o lado externo do corpo dele, ou seja, para o lado de fora do corpo dele. Dessa forma, o corpo dele se mantém aquecido. Além da camada de gordura abaixo da pele, esses animais contam com essa pelagem. Entre um pelo e outro, existe espaços. Esse espaço é preenchido com ar. Esse ar fica preso entre os pelos do animal e vai se aquecendo com o corpo do animal. Então, o ar preso entre os pelos desses animais mantém eles aquecidos, mantém os animais aquecidos, além da camada de gordura, os pelos. Também evita, né, o pelo evita o contato da pele com a neve, então o calor não vai passar para a neve, não vai ser perdido para a neve, tá certo? E para o gelo. E também, além do pelo e da camada de gordura, eles conseguem sobreviver no ambiente, se adaptar ao ambiente. Não sei se devo adiantar agora, mas vamos adiantar já que eu iniciei. Os predadores desses animais vão ter dificuldade de enxergá-los. Por quê? Porque eles são da cor da neve, então fica difícil de enxergá-los. E também quando eles forem procurar comida, né, forem caçar, eles são predadores, então as presas não vão enxergar eles facilmente, porque eles têm uma cor, eles podem se esconder, né, ou se camuflar ali na neve. Aqui a gente vai ter um urso. O que é que esse urso está fazendo? Ele está hibernando. Por que ele hiberna? Porque na região onde ele vive, no ambiente onde ele vive, o inverno é longo. E durante o inverno, a vegetação e os rios, os lagos congelam. Como esse animal vai procurar comida? Então, o que é que ele faz? Ele se alimenta bastante durante o verão para acumular gordura, para que durante o inverno ele hiberne, ou seja, ele entre em um sono profundo e não precise sair atrás de comida, de alimento, para que assim ele consiga atravessar o inverno naquela região, ok? Então ele passa o inverno hibernando, que é para não desperdiçar energia. Aqui temos as andorinhas, que elas também costumam migrar de regiões frias para regiões mais quentes, onde tem o verão. Então, é um exemplo aí de adaptação a fatores não vivos, né? Temperatura, temperatura, temperatura. Aqui, ó, a gente tem uma adaptação das plantas. Isso aqui é uma vegetação de tundra, chamada tundra. A gente estudará futuramente o que é uma vegetação de tundra, o que é isso. Então, nessa região aqui, pessoal, o inverno é muito longo, muito longo. O verão só dura alguns dias. Então, o que é que essas plantas precisam fazer para sobreviver nesse ambiente? Então, elas têm um período de vida bem curto. Elas nascem, crescem, se desenvolvem, né? Crescem, se reproduzem e morrem num período de tempo bem curto. Então, elas precisaram se adaptarem a esse tempo aqui de verão que é curto.
né, esse ambiente, que tem um tempo de verão curto, tá certo? Isso aqui são alguns exemplos de adaptações a fatores não vivos abióticos, mas tem muitos exemplos, ok? Aqui é um exemplo de adaptação a ambientes com pouca água. Em um ambiente que tenha pouca água, quais as adaptações que os seres vivos podem desenvolver? Aqui eu só coloquei mais como exemplo plantas, mas vou ver, se eu lembrar, eu falo sobre animais também que se adaptam a locais com pouca água, tá certo? Aqui ó, a gente tem esse cacto, essa planta aqui. Observe que tudo em volta está seco, mas ele se mantém verde em meio a toda essa vegetação seca. Por quê? Primeiro, diferente das outras plantas, ele não tem folha. As folhas das plantas liberam muita água. A planta libera bastante água pelas folhas. Então, se esse cacto aqui tivesse folhas, ele perderia muita água para o ambiente durante o verão e morreria. Então, por isso que eles não têm folhas. E o que foi que eles fizeram com as folhas? O que foi que essa espécie fez com as folhas durante a evolução delas? Bem, as folhas foram se modificando ao longo do tempo em espinho, se modificaram em espinhos. Esses espinhos aqui são as folhas modificadas dessa planta. Sofreram modificação, né? As folhas sofreram modificações e se transformaram nesses espinhos. Espinhos fininhos, então não vai perder água por esses espinhos. E assim se mantém, ó, verdinho, ok? Mesmo sendo no verão. Além disso, pessoal, o tronco, que é essa parte verde aqui, ó, o tronco é bastante suculento, ou seja, tem bastante líquido, bastante água acumulada, que ele vai utilizar durante o verão. A fotossíntese ele faz não pelas folhas, mas pelo caule. Tá certo? A região do caule faz aí o trabalho de fotossíntese, já que ele não tem as folhas. Ok? Aqui ainda temos essas palmas, que é bem semelhante. Então, olha as folhas. Tem folha? Não. O que é que tem? Espinho. O que são esses espinhos? São folhas modificadas. Foram folhas que evoluíram para espinhos. Por quê? Porque as folhas liberam muita água e os espinhos não. Aqui, ó, algumas plantas, nas raízes, elas desenvolvem essas estruturas aqui, ó, que é para armazenar água, armazenar líquido, ok? Então aqui são as estratégias utilizadas por algumas plantas. Tem várias formas que quando vocês verem por aí, vocês irão lembrar disso aqui, tá certo? Que é uma estratégia, que é uma adaptação para ambientes com pouca água. Gente, os animais, por exemplo, podem sair à noite para caçar, desenvolverem hábitos noturnos, porque se sair durante, né, o dia vão perder muito líquido, né, pela respiração, por exemplo. Também alguns animais eles vão defecar, ou seja, as fezes deles vão ser secas, com o mínimo de água possível, bastante seca, para que não perca muita água e assim por diante. Vários seres vivos têm vários tipos de adaptações para sobreviver em ambientes com pouca água, ok? Bem, adaptações e teias alimentares. Bem, pessoal, aqui ó, a gente tem seres vivos produtores, né, árvore, verdura e gramíneas. E aqui a gente tem alguns animais herbívoros que precisaram se adaptar a uma alimentação herbívora. Então a zebra, coelho, o rato, insetos herbívoros que se alimentam de planta. Os dentes, o intestino, o formato do corpo, tudo isso neles são adaptados para sobreviverem de vegetais, de plantas. Aqui ó, a gente tem os consumidores secundários,
que são carnívoros. Então, ó, a coruja, por exemplo, o bico dela é adaptado para caçar coelhos, ratos. A raposa também, a boca dela, os dentes, adaptado a capturar esses animais. O gavião tem as garras adaptadas para prender aqui, ó, o lagarto. A onça tem as garras, tem os dentes, né, as presas adaptadas para caçar esses animais aqui, ok? Então, isso aqui são uns exemplos de adaptações nas teias alimentares. Por exemplo, uma onça não pode se alimentar aqui dessa verdura. Por quê? Porque ela não é adaptada a esse tipo de alimentação. Ela é adaptada a se alimentar de carne. O intestino dela, os dentes, tudo tem adaptações para se alimentar de carne. E assim são com os outros. Já aqui, ó, as plantas, elas têm as folhas que absorvem energia solar. Esses aqui não têm. Ela tem raízes que absorvem água. Esses aqui não têm, os consumidores não têm. Ela consegue absorver gás carbônico. Ela consegue eliminar oxigênio e assim por diante. Ela consegue fazer coisas que esses aqui não conseguem, tá certo? Então ela é adaptada para fazer fotossíntese. Então aqui a água absorve pelas raízes, vai para a folha. O gás carbônico ela absorve pelas folhas. Desses dois materiais, ela vai fazer o quê? Outros materiais, que são a glicose, que é o alimento dela, e também o oxigênio, que ela vai usar uma parte e também liberar outra para o ambiente. Além da energia solar, que vai ser transformada em energia química e vai ser armazenada na glicose, ok? Então, uma adaptação e teias alimentares, adaptações e teias alimentares. Sobre isso aqui, a gente tem essa compreensão. Bem, pessoal, aqui temos os decompositores. Decompositores são os fungos e as bactérias que fazem com que frutas, folhas, troncos, animais mortos apodreçam, se decomponham. Por isso são chamados de decompositores, porque fazem matéria orgânica se decompor. Significa dizer apodrecer. E através desse processo de decomposição é devolvido para o solo, para o ambiente, os nutrientes que formavam essas partes dos seres vivos, ok? Por exemplo, aqui temos uma pilha, então a árvore absorveu do solo os nutrientes, cresceu, desenvolveu essa fruta e agora essa fruta caiu no chão e os decompositores, né, fungos e bactérias, se alimentam dela. Parte eles absorvem e a outra parte libera para o ambiente. Libera o que para o ambiente? Aqueles nutrientes que a árvore absorveu, fazendo um trabalho aí de reciclagem, de reaproveitamento da matéria, tá certo? Aqui temos uma cadeia aquática. Aqui ó, temos os produtores aquáticos, no caso aqui ó, algas. Algas são seres reprodutores, então produzem oxigênio e glicose, né? Então esse oxigênio ela libera na água para os outros seres vivos e também elas usam os açúcares que ela produziu para servir de alimento ó, para os outros seres vivos. E vai formando a cadeia alimentar, passa de um para o outro. Olha aqui, esse aqui se alimentando de um como esse. E assim por diante. Gente, bom lembrar também ó, que as algas, elas são muito pequenas e fazem parte do fitoplâncton. Os outros seres vivos vão fazer parte do zooplâncton. Zooplâncton e fitoplâncton vão formar um grupo de seres vivos chamados de plâncton. Plâncton. O que é um plâncton? O que é o plâncton?
são os seres vivos formados pelos fitoplânctons, que são as algas, e os zooplânctons, que são esses pequenos indivíduos, pequenos animaizinhos, que vivem pela água e servem de alimentos para outros maiores. Então, esses seres vivos aqui, ó, dependem do fitoplâncton e do zooplâncton para continuarem existindo. É semelhante ao que acontece, né, nos ambientes terrestres, onde um depende do outro. Então aqui, ó, nos ambientes aquáticos, as cadeias alimentares aquáticas também ocorre isso, certo? Adaptações ligadas à alimentação. Além de se adaptar ao ambiente, os seres vivos precisam se adaptar para se alimentar. Aqui, ó, a gente tem um tamanduá e a boca dele, a língua dele, é adaptada para entrar dentro dos formigueiros ou dos cupinzeiros. Então não é qualquer animal que vai pegar a sua língua e enfiar dentro de uma abertura de um cupinzeiro ou de um formigueiro. Mas o tamanduá bandeira, ele vai ter essa adaptação. A boca dele e a língua dele é adaptada para capturar as formigas no interior dos formigueiros ou os cupins no interior dos cupinzeiros. Também aqui, ó, o beija-flor, ele se alimenta do néctar, né, de um açúcar produzido aí pela planta. Então o bico dele não é qualquer bico. O bico de uma águia vai alcançar o néctar aqui? Não. Apenas quem tem o bico adaptado para alcançar no interior da flor o néctar. Aqui, ó, temos essa planta, esse inseto aqui, que está adaptado ao ambiente, né? Então ele vai procurar folhinhas verdes. Então quem é da cor dele, ele vai procurar, que é para servir de alimento para ele, tá certo? Aqui a gente tem o leão. Então observe que o pelo do leão é da cor do ambiente, das plantas. Por quê? É uma adaptação ao ambiente, mas também uma adaptação ligada à alimentação. Porque quando ele sai para caçar, ou ele é um predador, para predar, então ele se camufla aqui, ó, no ambiente. Então isso é uma adaptação ligada à alimentação dele, pode assim falar, certo? Mais um tipo de adaptação, dessa vez ligada à sobrevivência. Essas adaptações garantem aqui a sobrevivência. Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir visualizar, aqui tem o tronco de uma árvore acinzentada, mas aqui, ó, a gente tem um animal, que é uma coruja. Então, para sobreviver num ambiente verde como esse, não é possível se não tiver uma adaptação. Então, a cor dela, a aparência dela é semelhante ao galho da árvore. Então, assim ela se camufla, assim ela se protege, ok? Assim ela se protege ao ambiente onde ela está, tá certo? Aqui é um exemplo de adaptação. Aqui a gente tem outra adaptação. Aqui, como eu falei no início, parece a cabeça de um peixe ou de uma cascavel, não sei. Aqui ó, pode parecer com uma coruja. É isso. Então assim, ó, aqui ó. Então assim, quem é que vai se aproximar? Sabe lá o que é isso? Que tem um olho grande, uma cabeça grande. Então isso, assim ó. Por isso que diz lá no início da aula, né, que as adaptações aumentam as chances de vida dos seres vivos. Então olha aqui, ó, graças a essas adaptações, eles conseguem sobreviver na natureza. Aqui a gente tem adaptações relacionadas à propagação da espécie. Então aqui, ó, um fruto colorido, suculento e saboroso. Então isso vai atrair o que? Pássaros. Os pássaros vão se alimentar desses frutos e as sementes que tem dentro desses frutos ele transporta para outros lugares.
Assim, ó, ele vai propagando. Propagar significa dispersar, espalhar pela natureza esse tipo de planta. Aqui, ó, a gente tem uma ave, olha ela transportando uma fruta. Essa fruta tem semente, então aonde ela soltar essa semente, ali vai surgir uma nova planta. Temos o coco tem aquela casca, né, o coco seco principalmente, porque quando ele cai na água, a água transporta ele, ele boia, fica boiando na água, flutuando, e assim vai. O coco seco, né, aquela casca seca, não vai afundar, então vai sendo transportado, vai sendo propagado por várias regiões, tá certo? Além disso, né, pode ser que encontre rochas pelo caminho, então a casca vai amortecer o impacto contra as rochas. Algumas plantas, as sementes ficam em estruturas como essa, então elas explodem, quando secam, explodem, e as sementes vão ser jogadas para longe, para bem distante, ajudando na propagação. Aqui a gente tem o carrapicho. Então o carrapicho se gruda nos animais, no caso aqui se grudou na meia do homem, na perna desse senhor aqui. Então, para onde ele for, vai levando esse carrapicho. Então, em algum lugar esses carrapichos vão ser descartados. Então, nesse lugar vai surgir novos carrapichos, né? Novas plantinhas. Também tem aqui ó, o dente de leão. Tem essa estrutura aqui, ó. Então, aqui dentro tem a semente. Então, a semente vai sendo levada pelo vento para bem distante. Também tem aqui, ó, que imita a asa com sementes. Tem estruturas parecidas com asas que são levadas pelo vento e assim vão sendo propagando. A espécie vai continuar existindo. Pessoal, tem bem muitas situações envolvendo essas adaptações, mas o nosso tempo é curto, né? Eu tenho um tempo limite aqui, então à medida que formos estudando novos assuntos, a gente vai complementando, vai reforçando isso aqui, certo? Mas isso aqui já é uma base para que a gente cada vez mais avance no nosso conhecimento sobre os seres vivos. Até a próxima aula.